orar por uma filha que está diante de Deus para ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. 40 anos, fortes emoções e o fruto. Eu não tenho 40 ainda, não. Não, 40 anos de casada. Ela tem 38. Mas é muito bom, né? Hoje eu fiquei assim, meio nostálgica, né? Vi várias fotos, ainda não postei nada ali no Instagram. É difícil aquilo, gente, escolhi um monte de foto, mas aí quando eu entro para escolher, eu não acho, sabe? É difícil aquilo. Tenho que aprender, tenho que fazer cursinho com os filhos, né? Mas tudo bem. Mas eu queria dizer para vocês que é maravilhoso a gente buscar fazer a vontade de Deus e realmente Deus direcionar a nossa vida, né? E o Senhor nos deu 4 filhos, que eu louvo a Deus por cada um deles, e nos deu 4 netos por enquanto, né? A gente anseia por mais, né? Mas, e que eles sirvam ao Senhor. Quando a gente os vê servindo ao Senhor, é a maior alegria que a gente pode ter. Amém? Senhor Jesus, em Teu nome, eu quero Te louvar, Senhor, pela vida da Débora. Eu sei, Senhor, que ela é um instrumento, ela é um vaso de barro, Senhor. E que a essência e que o tesouro és Tu, Senhor. Eu sei que ela tem aprendido, que ela tem Te buscado, e que Tu estás trabalhando na sua vida, e que Tu vais trabalhar ainda mais. E é maravilhoso saber isso, Senhor, que embora nós não sejamos perfeitos, mas nós somos instrumentos perfeitamente usados por Deus. Então agora usa poderosamente a Tua filha e fala conosco, Senhor. Vem nos edificar, vem nos transformar, vem nos fortalecer. No nome de Jesus, usa, Senhor, use-a poderosamente. Amém. Amém, boa noite. Hoje nós vamos ao livro de Lucas, Lucas 1. Lucas, capítulo 1, eu estou com a Nova Almeida. Nós leremos, para começar, do versículo 5 ao versículo 20. Lucas 1. Então, a partir do versículo 5, nós temos ali a anunciação do nascimento de João Batista. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, quando Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, Zacarias perguntou ao anjo:
Mas como eu terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Ele foi um cavaleiro, né? Ele não falou que a mulher dele era velha. Como será isso? E o anjo respondeu então: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. Que Deus abençoe a sua palavra. Zacarias não era um homem qualquer. Nós lemos aqui, era um sacerdote, um homem irrepreensível, que guardava a palavra de Deus, que tinha sua fé fortalecida. Um homem que certamente, eu posso imaginar que um sacerdote no seu ofício, de vez em quando caía na vez dele de ir lá queimar o incenso. Quantas experiências esse homem não deve ter tido na presença de Deus, não é mesmo? Quantas experiências Zacarias não deve ter tido? Mas por algum motivo, algo lhe trouxe dúvida. O que pode acontecer a qualquer um de nós. É muito interessante como Deus teve esse cuidado, como Lucas teve esse cuidado em ilustrar essa parte para nós, né? Um homem irrepreensível. É importante nós sabermos que homens falham. Homens falham. Zacarias devia ter muitos sonhos com sua esposa. Quando eles casaram, quando eles tiveram um sonho ali de construir uma família, certamente eles sonharam com esse filho. Mas os anos foram passando. Os anos foram passando. E às vezes, talvez que ele tivesse chorado na presença de Deus, ele mesmo foi esquecendo. Ele foi guardando. A visão foi ficando mais turva. E ele pensou, não, esse tempo já passou. Essa promessa não é para mim. Essa oração não foi ouvida. Por algum motivo, esse sonho se apagou. De repente, um mensageiro de Deus aparece para ele. E o que o anjo falou? A sua oração foi ouvida. Ou seja, essa oração foi feita. Por isso que eu digo para você que era um sonho antigo dele. Só que com certeza não era mais um sonho presente. Era uma visão amortecida. Era um sonho descartado. Era um sonho descartado. E muitas vezes, quando nós não acreditamos nos nossos próprios sonhos, fica mais difícil a gente acreditar que eles podem ser sonhos de Deus para nós. Fica mais difícil acreditarmos na promessa, mesmo que um anjo apareça na nossa frente. Deus mandou o anjo Gabriel para falar com ele. E Gabriel foi, falou, se encheu de pompa, disse a grandiosidade que o filho de Zacarias teria. Você consegue se colocar no lugar de Zacarias? É difícil a gente pensar como foi, né? Mas Zacarias, ao mesmo tempo que ele deve ter se sentido favorecido, ele ficou, mas como? Será que é verdade? Será que... Como assim? Como é possível? Por um instante, Zacarias esqueceu que o impossível para nós não é impossível para Deus. Por um instante, Zacarias esqueceu que o que nós às vezes pensamos que precisamos hoje, Deus nos fala, não, você não está pronto hoje. Esse sonho faz parte do meu projeto amanhã. Quantas vezes não acontece o contrário também? Senhor, me prepara para aquilo. E Deus fala, te prepara? Vai hoje. Porque Deus fala, eu não preciso de você preparado, eu te preparo, vai, eu preciso de você agora. O tempo de Deus é diferente do nosso. Por um instante, Zacarias trouxe a dúvida. E Deus rapidamente trouxe uma solução. Deus calou Zacarias.
Por que será que Deus calou Zacarias? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas uma coisa eu comecei a pensar. O silêncio de Zacarias falou. O silêncio de Zacarias falou com o povo. O silêncio de Zacarias falou com a sua esposa. O silêncio de Zacarias falou com ele mesmo. O silêncio de Zacarias o preparou para algo maior. E quando eu pensava nessa questão do silêncio, o que me veio à mente foi justamente o nosso silêncio. Deus calou Zacarias por um propósito. E o propósito de Deus calar Zacarias não foi para calar a sua voz plenamente, porque ele continuou a falar com seu silêncio. Mas quantas vezes Deus nos pede para falar e nós nos calamos? Deus, quando ele se apresentou para Moisés, na sarça, quando ele fez o chamado, como ele se apresentou para ele? Ele falou, eu sou, e eu estou te chamando. E Moisés falou, mas eu não sei falar. E Deus falou o quê? Não sou eu que criei a boca? Não sou eu que falo quem é mudo, quem é surdo, quem vê e quem não vê? Como é que eu não vou te fazer falar? Deus é quem faz com que nós falemos. Mas quantas vezes nós simplesmente nos calamos? Jesus, na sua missão aqui na terra, nos deu um mandamento. Ide, fale, seja minha testemunha. Não só com palavras, mas com ações. Precisamos falar. Mas quantas vezes nós nos calamos? Essa foi a primeira coisa que esse texto ministrou ao meu coração. Somos, de fato, homens e mulheres de pequena fé, muitas vezes. Zacarias, um sacerdote, se calou. Mas ele não se calou porque ele quis se calar. Ele se calou porque Deus o calou. E nós? E nós? Como nós temos recebido o chamado de Deus para nós? Como nós temos recebido? Se nós seguimos no texto, quando eu falo para você que o silêncio dele falou, a gente lê assim no versículo 21. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então, entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E expressava-se por sinais e permanecia mudo. O silêncio de Zacarias falou. O silêncio de Zacarias falou. Enquanto há pessoas falando com seu silêncio, o que nós temos feito com a nossa voz? O que nós temos feito com a nossa voz? E é isso que eu quero te convidar a pensar hoje. Como eu tenho falado? Eu tenho falado? Eu tenho usado as minhas oportunidades? Eu tenho me sentido aquém do meu chamado para falar? Eu tenho me calado? Como eu tenho falado? Às vezes, quando nós nos calamos, nós deixamos de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos calamos, nós deixamos de ter acesso às suas promessas para nós. Quando nós nos calamos, nós deixamos de expandir o reino. Qual é o momento em que a nossa igreja está vivendo? 40 anos de ministério. Esse ano foi o nosso ano da reconstrução. Foi o ano de nós nos prepararmos. Foi o ano de nós nos colocarmos em ordem. Foi o ano de ajeitarmos os setores da igreja, de prepararmos uma nova geração de flechas.
Foi o ano de nós consagrarmos novas pessoas ao ministério. Foi o ano de nós nos prepararmos. Para quê? Para que Deus tem nos preparado? Deus tem nos preparado para um novo de Deus. Deus tem nos preparado para um novo momento, para um avançar, para um conquistar, para um desatar. Para isso, eu e você precisamos estar preparados. Eu e você não podemos ter medo de falar. Eu e você precisamos saber como falar. Linguagem corporal, linguagem verbal. Tudo isso faz parte do nosso falar. Zacarias perdeu sua voz, mas continuou falando. Ele continuou falando. Quando ele percebeu que ele perdeu a voz, Deus automaticamente ministrou ao seu coração. E aquele homem, um sacerdote irrepreensível nos mandamentos de Deus, ele se aproximou de Deus no silêncio. Ele não simplesmente se habituou com aquele lugar de silêncio. Ele buscou em Deus como ele ia fazer para falar de novo. E quando ele abriu sua boca de novo, não foi qualquer falar. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Primeiro, vamos pensar, então, no nosso silêncio. Quando nós escolhemos nos calar? A primeira coisa que eu pensei foi Jonas. Primeira coisa. Deus falou, Jonas, vai em Nínive. E Jonas falou, mas Nínive? Aquele povo com aquele coração duro? Ah, eles não merecem. Eles não merecem, não. Quem merece? Quem merece? Ninguém merece. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Todos estão destituídos. Mas, pela graça, Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Pela graça, Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Pela graça, Ele nos justificou gratuitamente. Então, o primeiro jeito que eu pensei é quando a gente se cala pelo endurecimento do coração humano. Ou do nosso próprio coração, porque tem o endurecimento do nosso coração. Jonas julgou que o povo de Nínive era duro. Ele foi duro ao pensar assim. Ele foi duro ao pensar assim. Ele foi duro ao esquecer da infinita misericórdia de Deus. Quem somos nós para definir quem deve ou não ser salvo? Quem somos nós para definir quem é o maior de todos os pecadores? Paulo falava o quê? Eu, o maior de todos os pecadores. Nós precisamos nos ver assim, porque assim nós somos sem o sangue de Cristo. Cada um de nós, sem Cristo, somos o maior de todos os pecadores. Mas com Cristo, nós temos uma nova vestimenta. Com Cristo, nós temos um novo comportamento. Com Cristo, nós temos um novo coração. Então, muitas vezes, nós nos calamos por conta da rigidez do coração. Do nosso coração, em primeiro lugar. Quando pensamos, aquele não merece. E, às vezes, por causa do coração do outro também. Às vezes, eu já falei uma, já falei duas, ou já soube que alguém tentou falar. E aí eu penso, ai, não. Vai ser lançar pérolas aos porcos. Eu vou investir em alguém que vai ouvir, em alguém que é terra fértil. Mais uma vez, nós vamos ter que lembrar. A Rebeca falou aqui durante o louvor sobre como o nosso coração é enganoso, né? Quando Davi foi ungido rei, o coração do sacerdote falava que era outro. Mas Deus vê de fato o coração, nós não vemos.
Então, quem somos nós para definir qual é o coração que é uma terra fértil, qual é o coração que tem cheio de espinhos, qual é o coração? Nós não sabemos. O nosso Deus é aquele que faz do mais frio coração um coração quente. O nosso Deus é aquele que, no lugar de um coração de pedra, coloca um coração maleável de carne. Este é o nosso Deus. Então, não cabe a mim ou a você nos calar porque acreditamos que o solo não é fértil. Precisamos falar. Como crerão se não há quem pregue? Como alguém vai saber dos benefícios de Deus se você não conta o seu testemunho? Precisamos falar. Precisamos viver uma pregação. Precisamos ser essas cartas vivas. Eu já preguei sobre as cartas vivas. Precisamos ser. Precisamos. Muitas vezes, nós temos até a vontade. Nós temos até esse olhar misericordioso de Deus. Olhamos as vidas e pensamos, poxa, aquela vida precisa de alguém que fale. Mas aí eu penso, eu não sei falar. Eu não tenho esse dom. Moisés, né? Eu não sei falar. E aí eu me calo porque eu não sei as palavras bonitas, ou porque eu acho que a minha linguagem não vai ser... Eu vou gaguejar, vou ficar nervoso. Não sou eu, não é na minha força, não é na minha capacidade. O que Deus fala para nós? Eu é que faço, eu é que coloco em você, tanto querer quanto realizar. Precisamos nos dispor. Quando nós nos dispomos a falar, Ele enche a nossa palavra, Ele enche a nossa boca com a sua palavra. E aí, rapidamente, não vai ser mais o suficiente, eu já vou querer falar para mais um, e mais um, e mais um. E daqui a pouco eu estou fazendo uma reunião na minha casa, e daqui a pouco eu estou indo em um hospital falar sobre Jesus, e daqui a pouco eu estou vindo fazer missões lá no outro canto, e é assim. Uma vai parecer pouco, porque Ele é que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então, quando nós começamos a colocar os empecilhos, porque não somos capazes, Ele diz, meu filho, eu não escolhi os que são, eu escolhi os que não são. Para quê? Para que a minha graça fosse manifestada através deles. Eu escolhi você, para que você fosse capacitado através de mim. É isso que Deus te diz nessa noite. Um grande homem de Deus, um sacerdote irrepreensível, duvidou. É normal, às vezes, você duvidar? É, nós somos humanos. É normal. Às vezes vem aquela... Mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, a gente vai ter a simplicidade que Zacarias teve. E a gente vai falar com Deus. Mas como? Vai falar com o mensageiro de Deus, com o anjo. Mas como? E Deus livrou Zacarias. O que será que teria acontecido se Zacarias continuasse a falar? Não sabemos. Podemos conjecturar? Às vezes, quando a gente duvida alguma coisa, nas más conversações, a Bíblia diz que corrompe-se os bons costumes. Será que uma sementinha de uma dúvida ia gerar em Zacarias uma dúvida ruim, para que ele não conseguisse cumprir o propósito de Deus de educar João Batista da maneira que ele deveria ser preparado? Não sei. Não sei. Será que com a sua boca ele ia acabar falando alguma besteira? Não sei. O que eu sei é que Deus conhecia o coração daquele homem e ele sabia que ele precisava se calar para no silêncio ser trabalhado por Deus. E Deus conhece o meu e o seu coração. E Ele sabe quando você está chorando o que você precisa. Você pode precisar de uma coisa e eu precisar de outra.
Deus tem uma pluralidade de filhos. E Ele sabe tratar cada filho com a maneira que ele precisa, com o colo que ele precisa, com o puxão de orelha que ele precisa. É isso que Deus quer fazer conosco. Precisamos ter a intimidade que Zacarias tinha com Deus para perguntar, mas Deus, e agora? E aí Deus vai falar, ó, eu te empurro assim, ó, usa aqui esse trampolim. Vai ser assim, vai ser falando, vai ser quieto, mas sempre testificando do meu amor, sempre testificando da minha graça. Às vezes, nós nos calamos porque passamos por um momento difícil. Isso acontece? Acontece. A Bíblia diz que neste mundo nós passaríamos por aflições. Acontece. Tem época da vida que parece que é uma atrás da outra. Que você está no meio do mar e está só levando cachotada. Às vezes parece. E aí o que a gente vai se apegar no quê? Salmo 30, gente. Salmo 30. Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco, me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graça te darei para sempre. Eu posso chorar, eu posso suplicar, mas o meu Deus, Ele transforma o meu pranto em alegria. O meu Deus, Ele renova a minha esperança. E é assim que o meu espírito não se cala. Mesmo que eu precise ficar um pouquinho quietinho. Às vezes, no meio da tribulação, a gente precisa ficar um pouquinho quietinho. A gente fica quietinho, mas a gente não blasfema com a nossa boca. A gente testemunha porque a gente segue confiando em Deus. Isso é uma maneira de falar. Mesmo quietinho, você pode falar, você pode testemunhar. Quando você está passando no meio da turbulência, você não precisa botar uma máscara. Não é isso que Deus pede. A transformação vem de dentro para fora. Então, às vezes, eu vou precisar me colocar no meu quarto, ter a minha intimidade com Deus para que Deus possa estar trabalhando. Eu vou me calar espontaneamente, mas sem calar a minha ação, sem calar a minha fé, sem calar a possibilidade de transformação que eu creio que o meu Deus vai fazer para a minha vida. Então, há maneiras de você calar a sua voz sem calar a sua mensagem. Temos que ter cuidado, porque muitas vezes a gente vai se enclausurando, se enclausurando, se enclausurando. E eu vou sair da tela de propósito, se enclausurando, se enclausurando. E cadê? Não há quem fale. Se eu me fecho, quem é que vai transmitir a mensagem que a Débora precisa transmitir? Há uma mensagem que Deus colocou na minha boca para que eu transmitisse. Há uma mensagem que Deus colocou no meu coração, no meu jeito, no meu caráter, para que eu transmitisse. Há uma mensagem que Deus colocou na sua vida, na marca única que Ele te deu, para que você transmitisse. E se você se cala, se você se fecha, se você se esconde, não há quem transmita a mensagem como você transmitiria. Há alguém que precisa ouvir a mensagem através de você. Há alguém que seja um. Que seja um. É um alguém muito importante para Deus. O nosso Deus é o pastor que deixa as 99 para resgatar uma que se desgarrou.
e traz de volta em segurança essa para o rebanho. Então, que seja alguém que precisa ouvir a mensagem através da sua vida. Eu não posso me calar. Eu não posso me calar. E há ainda os que se calam sem silenciar a sua voz. Quais seriam esses? Aqueles que pregam uma palavra que não vivem. Esse eu diria que são os mais perigosos. Ainda aqueles que falam, mas não vivem. E na sua fala, agindo diferente, vivendo diferente, eles matam. A letra pura mata. É o Espírito que vivifica. É o Espírito que traz transformação. Então, eu preciso ter uma voz e uma ação que falam a mesma coisa. Uma vida reta, como Zacarias e Isabel. Uma vida reta, irrepreensível, vivendo todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Essa é a vida que fala. Por isso que no silêncio de Zacarias calado, ele falou. Zacarias saiu daquele encontro com Deus no santuário. E certamente a sua cara já devia dizer alguma coisa. Não devia ser uma cara de quem acabou de simplesmente louvar com incenso, né? Foi a cara de alguém que recebeu uma mensagem reveladora, transformadora, que mudou, girou a vida dele. Zacarias acabou... Estou entusiasmada com Isaías. Nem vou falar nenhum texto de Isaías hoje. Zacarias ouviu da boca do anjo: você vai ser o pai da voz que vai abrir o caminho no deserto. A voz que vai abrir o caminho para aquele que é a promessa de Deus. Você vai ser o pai de um grande profeta. Era uma responsabilidade grande que Zacarias tinha pela frente. Ele não ia criar qualquer pessoa, ele ia criar um mensageiro de Jesus. Ele ia criar um profeta. Há quantos anos estava sem profeta na nação? Era um novo de Deus que vinha. E Zacarias tinha essa responsabilidade. E Deus, pela misericórdia dele, ele calou Zacarias, para que Zacarias pudesse ser moldado por ele. E Zacarias foi gestado junto com João, porque ele ficou calado os 9 meses da gestação de Isabel. E durante 9 meses, Deus o preparou. O preparou para ser o pai de um profeta. O pai de João. Durante 9 meses, Zacarias certamente buscava em Deus paciência, buscava em Deus sabedoria, buscava em Deus estratégias para conduzir esta criança que teria uma responsabilidade de abrir o caminho para o autor e consumador da nossa fé. Um homem que faria coisas grandiosas, um homem que veio para revolucionar. João veio para transformar uma realidade. No silêncio de Zacarias, Deus não tratou apenas da sua voz. A gente começou aqui falando que os sonhos dele já estavam embotados. A sua visão provavelmente já estava contaminada. No silêncio, Deus tratou os olhos de Zacarias. Deus renovou os seus sonhos e a sua visão. No silêncio, Deus tratou os ouvidos de Zacarias. Deus preparou Zacarias para que ele estivesse sensível à instrução de Deus, porque ele precisava também passar para o seu filho. No silêncio, Deus tratou a voz de Zacarias, que agora não seria mais um sacerdote, mas Zacarias passaria a ter uma voz de profeta. Quem vocês acham que ensinou João a ser profeta?
Quem ensinou João a ouvir a voz de Deus? Zacarias. Zacarias ouviu e duvidou. Deus o calou para que ele nunca mais duvidasse. Ele sabia que quando aquela voz falasse de novo, ele tinha que executar. Deus preparou Zacarias para a função que ele teria como pai de João. Deus transformou a sensibilidade de Zacarias para que ele novamente estivesse sensível ao soprar, ao suspirar de Deus sobre a vida dele. Deus sarou os seus lábios e transformou a sua voz numa voz ativa. E quando a gente vai mais para frente e vê como foi depois que João nasceu lá no final do capítulo 1, a partir do versículo 57, conta que João nasceu. E João nasceu, chegou o tempo em que ele deveria ser circuncidado. E eles batizavam a criança com um nome quando era circuncidado. Zacarias ainda não estava falando. E era costume, na época, dar um nome da família, alguma coisa que tivesse a ver. E todos queriam que botasse o nome do pai. E Isabel já tinha falado, não é esse nome. Mas aí falaram, não, chama o pai que vai dizer. E vamos lá, então, no versículo 63. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu. Zacarias escreveu. O nome dele é João. O nome dele é João. O nome dele é Deus é bom. O nome dele é Deus é um Deus de misericórdia. O nome dele é Deus é um Deus de graça. Esse era o nome dele. Deus é um Deus de graça. E quando Zacarias, veja bem, ele não falou com a boca, mas ele escreveu. Deus é um Deus de graça. O que aconteceu? Todos se admiraram, porque imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. E ele então começou a louvar a Deus. E ele louvou a Deus com o cântico que está logo em seguida. Que eu não vou ler para você aqui, mas depois você vai ler em casa. Um cântico onde ele bendiz o Senhor e ele profetiza sobre a vida do seu filho. Deus gestou Zacarias para que ele fosse pai de um menino que se tornaria o homem que proclamaria: o meu Deus é um Deus de graça. O meu Deus, por sua infinita graça, enviou o seu Filho por amor ao mundo, que vai se sacrificar, que vai verter o seu sangue, que vai te salvar, vai te limpar de todos os pecados, justificar, mesmo que você não mereça. Deus preparou Zacarias para que João pudesse levar essa mensagem. Zacarias e Isabel são corresponsáveis por essa mensagem. Eu e você somos responsáveis por lançar João. Somos responsáveis por lançar Deus é um Deus de graça. Nós precisamos ter, como Zacarias, os nossos olhos, os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração sarados por Deus. Basta de nos calarmos por si. Quando Deus precisar nos calar, que Ele nos cale por um instante para nos tratar. Mas que não sejamos nós a calar a mensagem que Deus tem para fazer, falar, realizar através de nós. Deus te ama. Deus te ama, assim como Ele tinha um amor por Zacarias. Assim como ele olhou, ele falou: o quê? Meu servo, irrepreensível, está duvidando? Não, peraí. Eu preciso preparar. Eu não vou deixar esse sonho morrer. O meu projeto para a vida dele morrer. Não, eu sei que ele vai ser moldado.
Eu acho muito lindo quando a gente vê esses cuidados de Deus. O cuidado de Deus, como Deus tratava com Zacarias, como Deus tratou com Isabel, como Deus tratou com José, como Deus tratou com Maria. Cada um foi de um jeitinho. José, Deus aparecia em sonho e sonhava. Acho que é mal de José. Da Bíblia, todos os Josés gostam de sonhar. Então, sonhava. E Deus falava assim, porque era assim que era a linguagem que Deus tinha para chegar ao coração. Deus tem uma linguagem para chegar ao teu coração. Ele chegou ao coração de Zacarias e o fruto necessário foi colhido. E hoje Deus te chama para te curar dessa anestesia de sentidos, para curar os seus olhos, para curar os seus ouvidos. Deus te chama. E quando você abrir a sua boca e disser, João, Deus é um Deus bom. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é um Deus de graça. Ele é favorável a você. Deus vai abrir e destravar o que precisa ser destravado na sua linguagem. Você que se vê hoje gago, a sua língua será destravada. Você que se vê hoje surdo, os seus ouvidos serão destravados para ouvir a voz de Deus. Você que se vê hoje cego, os seus olhos serão abertos com uma renovação de sonho e uma renovação de visão. Você que se vê hoje anestesiado. Quantas pessoas nesse mundo estão anestesiadas? Não sentem mais. Deus vai restaurar os seus sentimentos, a sua compaixão, a sua sensibilidade, para que você possa levar o Deus de graça para o mundo. Para que você possa ser uma voz que clama no meio ao deserto. Para que você possa ser a voz que responde ao clamor do deserto. A voz que responde ao clamor do sedento. Há um sedento esperando por você, que só pode receber a mensagem através de você. Muitas vezes, é mais fácil nós calarmos a voz de Deus do que calarmos a voz do mundo. E ficarmos com essas vozes de confusão na cabeça. Muitas vezes é mais fácil nós calarmos a voz de Deus e não calarmos as nossas vozes. Os nossos sonhos próprios, do nosso coração enganoso, a nossa mente confusa e atarefada e assoberbada com o dia a dia, coisas e redes sociais e tanta coisa. É mais fácil a gente calar a voz de Deus do que calar essas outras coisas. Mas Deus não quer isso. Deus te pede hoje, meu filho, ouça a minha voz, cale as outras vozes. E hoje eu te tocarei, hoje eu suspirarei por você. E como aquele episódio em que Jesus pegou a sua saliva e colocou ali nos olhos. Como o episódio que Jesus chegou ali e tocou o gago e destravou a sua língua. Hoje eu falo para você as mesmas palavras. Jesus tocou, ele suspirou e ele disse, Efatá, abra-se. E logo os ouvidos do homem, que não ouvia, se abriram. E o empecilho da língua do gago se soltou. E ele falava sem dificuldade. Efatá. Hoje os seus olhos, os seus ouvidos, a sua sensibilidade. Hoje o que te prende para que cale a sua voz, hoje vai se soltar. E como vai se soltar? Eu vou te convidar a fazer uma oração como o que aconteceu com Zacarias.
Mas a gente vai pedir assim, Senhor, 9 meses em 9 segundos, por favor. Uma gestação rápida, de bactéria, rápida. Uma piadinha nerd. Senhor, transforma-me. Se necessário for me calar por um breve segundo, que eu me cale para ouvir a sua voz. Mas que eu não me cale para a eternidade, porque eu quero estar diante de Ti. Eu quero, Senhor Jesus, estar diante de Ti. E eu te convido, então, a se colocar diante dEle. E por um momento que você possa fazer essa reflexão sobre a sua vida. Deixa eu ajudar aqui a mídia e vou só me mover quando eles trocarem a câmera. E que você possa fazer essa reflexão sobre a sua vida. Se cale por um segundo. Coloque diante de Deus os seus anseios, as suas limitações. Senhor, eu tenho me calado. Eu tenho me calado, Senhor. Eu preciso novamente da sua sensibilidade ao Pai. Eu preciso, Senhor, aprender de Ti. Eu preciso, Senhor Jesus, ouvir de Ti a instrução, como Zacarias fez. Eu preciso, Senhor Jesus, ter a sensibilidade para lançar o Deus de graça neste mundo, para lançar a minha voz como a voz que clama no deserto. Eu preciso ser, Senhor, um João. Eu preciso ser um portador de boas novas neste mundo. E eu te convido a se colocar diante dele, fazendo a sua oração. E no momento em que nós falarmos, Deus é bom, Deus é bom, Deus vai romper. Deus vai romper aquilo que te trava. Deus vai romper aquilo que te prende. Deus vai romper aquilo que te anestesia de alguma forma para as coisas dele. Aquilo que te anestesia para uma comodidade de achar que o mundo é normal. Nós precisamos nos incomodar. Nós precisamos nos incomodar com o que o mundo é. Nós precisamos nos incomodar com a distorção que o mundo traz. Se você nunca aceitou a Jesus como seu Salvador, você talvez que esteja nos ouvindo pela live, esse destravar não é apenas para quem já conhece a Deus. O surdo e o gago foram pessoas trazidas para Jesus naquele momento. E Jesus tocou os dois e disse, abra-te, abra-te. E uma nova realidade se apresentou na vida daqueles dois rapazes. Se você nunca aceitou a Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer hoje uma oração. Se você quer conhecer esse Deus de graça, que você se abra para Ele hoje. Senhor Deus e meu Pai, eu já te reconheço como Pai. Eu antes te ouvia só de ouvir falar, Senhor, mas hoje eu sei que Tu és um Deus que pode transformar realidades. Eu sei que Tu és um Pai que me quer como filho. Então eu te convido, Senhor, vem habitar no meu coração, vem fazer morada em mim, Senhor. Vem me ajudar a te conhecer dia após dia. Vem me ajudar, Senhor Jesus, a preparar o caminho para que outros te conheçam. Vem me ajudar a proclamar o Deus de graça, o Deus de misericórdia. E a nós, Senhor, e a nós que já temos andado contigo, nós te pedimos, Senhor, vem com o teu toque, vem, Senhor Jesus, hoje com a tua graça.
Vem com teu toque sobre os nossos lábios, sobre os nossos ouvidos, sobre o nosso corpo, Senhor. E hoje vem liberar algo novo. Vem liberar algo novo, Senhor, no nosso meio, através de nós. Vem, Senhor Jesus, falar conosco, dar a tua direção. Nós cremos, Senhor Jesus, que estamos vivendo um romper, um novo tempo. Um novo tempo. E hoje nós nos levantamos, Senhor Jesus, dizendo que Tu és esse Deus de graça. Tu és esse Deus de amor, Tu és esse Deus bom. E quando você estiver preparado, você vai se levantar com autoridade e vai dizer: Tu és bom, Tu és bom. E nesse momento, Deus colocará as suas palavras na tua boca. Palavras para arrancar o joio, palavras para arrancar as raízes de amargura, palavras para derrubar as muralhas, palavras para quebrar barreiras, para alargar as fronteiras, palavras para destruir as mentiras, palavras para arruinar as obras do inferno, palavras para edificar vidas, palavras para edificar a igreja de Cristo, para plantar em terra fértil e colher e gerar muitos frutos. E é nesse âmbito de ousadia, Senhor, que nós declaramos: Tu és bom, 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 bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, Tu és bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Efatá, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, eu não me calarei, não me calarei jamais. Eu não me calarei, não me calarei jamais. Não me calo não, eu não me calarei, não me calarei jamais. Eu não me calarei. E com a minha voz e com as minhas ações eu declararei: Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. E a boa notícia é: Jesus suspira por você todos os dias. E todos os dias Ele diz: Efatá, meu filho, abra sua boca, profetiza a minha vontade. Eu sou contigo. Que a minha bondade seja viva através da sua vida. Que a minha bondade e misericórdia sejam vivas através de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus.